Nos mesmos momentos e tempos em que falamos tanto sobre a adultização, termo cunhado já e eternizado, eu diria, pelo influenciador Felca, e também a exploração desbragada de crianças Brasil afora, né? Especialmente de cunho sexual, principalmente aí nas sombras da internet, uma denúncia contra o youtuber João Paulo Manuel. Anota esse nome, pessoal. João Paulo Manuel, conhecido como Capitão Hunter, evidenciou os cuidados que os pais e os responsáveis devem ter e devem redobrar diante do mundo virtual e suas vulnerabilidades, né? E a maneira como os menores estão sendo influenciados ou mal influenciados, né? Eu já vou acionando o nosso repórter Rodrigo Viga, ao vivaço aqui com a gente, com todos os detalhes e atualizações dessa história bizarra. A gente, ao que tudo indica, né, Viga? Bom dia, meu irmão. Mais um desses animais aí vendo a casa deles ruírem e, claro, esse império de exploração e toda essa rede de aliciamento infantil. Aos poucos a gente vai desbaratando isso e revelando a profundidade e a dimensão desse problema, né? Bom dia. Fala, André. Bom dia para você, para a rapaziada toda aí da mesa, do sofá, nosso ouvinte, espectador internauta desse Morning Show. E a polícia acredita que descobriu apenas a chamada ponta do iceberg. Outros casos já estão sendo levantados, casos suspeitos envolvendo o Capitão Hunter, como é conhecido, o João Paulo Manuel, de 45 anos de idade, que tem milhares, mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Ele que atua nesse universo infantil e também da animação. Ponto de partida para essa investigação, meu caro Marinho, ouvinte, espectadores e internautas desse Morning Show, foi um caso relatado por uma menina que hoje tem 13 anos de idade, mas que à época, quando conheceu o Capitão Hunter no evento infantil de animação aqui no Rio de Janeiro, tinha apenas 11 anos de idade. Estabeleceu contato com ele, os dois começaram a interagir e aí é que começou o caso da exploração sexual, segundo a investigação da Polícia do Rio de Janeiro, em parceria com a Polícia de São Paulo. Ele começou a fazer videochamadas com essa menina, pediu fotos íntimas, imagens, vídeos. Ela teria resistido e ele acabou enviando essas fotos, essas imagens, e durante as próprias videochamadas, né, ele teria tirado a roupa e mostrado as partes inferiores do corpo. E a suspeita agora é de que há também uma relação muito semelhante a essa envolvendo um menino menor de idade que teria sido explorado ou abusado virtualmente, digitalmente, pelo Capitão Hunter. Polícia do Rio, Polícia de São Paulo agiram rapidamente a partir dessas informações que brotaram recentemente, a partir de investigações aqui da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e deflagraram a operação que aconteceu no município de Santo André, aí em São Paulo. Na residência do Capitão Hunter, a polícia apreendeu equipamentos eletrônicos, aparelhos celulares que podem ajudar nas investigações em torno desse primeiro caso, que é a ponta do iceberg, mas há indícios, indicações, indicativos que há outras crianças, outros menores de idade que eram aliciados, enganados por esse homem que se dizia parte integrante do universo infantil, mas na verdade queria se aproximar dos menores de idade para essa exploração sexual digital. André? Difícil não pensar em todos os xingamentos imagináveis aí no dialeto português para lançar contra esse sujeito, mas como ainda são 10 horas e 6 minutos, Viga, eu vou poupar, mas porque eu tenho certeza que é um sentimento compartilhado não só por você, mas por toda a audiência. Mas ainda bem que aos poucos esses sujeitos vão caindo um por um. Obrigado pela presença. Para seguir aprofundando aqui para a nossa bancada e para a nossa audiência, melhor dizendo, eu vou acionar David de Tarso para seguir contextualizando toda a base dos fatos que já estão diante de nós nesse momento com essa história toda. David. Marinho, a gente não pode ter a precipitação, né, claro, de acusá-lo, mas a investigação, a denúncia realmente tem contundência. Nesse momento, a Polícia Técnico-Científica do Rio de Janeiro até está fazendo a análise dos 6 celulares, os 3 pendrives, além de uma CPU de computador que foram apreendidos na casa do youtuber em Santo André, no estado de São Paulo aqui, para saber se ele praticava outros crimes envolvendo, né, menores de idade ou fez outras vítimas, além dessas 2 já identificadas, como o Rodrigo Viga bem trouxe, porque tem adolescente de 13 anos, só para contextualizar, e também tem o amigo dela, porque
o influenciador, né, o youtuber, ele teria mandado as fotos do amigo como uma forma de chancelar. Olha, o seu amigo já mandou fotos, conteúdos para mim, então você pode mandar também. E as conversas eram trocadas, tanto pelo Discord como pelo WhatsApp. Então, com a análise desse material, eles querem evidenciar se tem outros conteúdos de outras crianças, outros adolescentes que possam ter sido influenciados, então, pelo chamado Capitão Hunter. Até a gente tem uma entrevista com a delegada, né, logo mais, que vai trazer mais detalhes pra gente sobre como estão os avanços das investigações. Exatamente. Mas vou acionar o Diego Tavares antes disso, só para você dar o abre-alas aqui, seu principal destaque, diante de mais esse caso aí flagrante de adultização. Mas, evidentemente, David, como competente jornalista que também disse que temos que aguardar tudo se apurar e tudo se apresentar antes de tirar qualquer conclusão mais cabal. Vai que é sua, Diego. Pois é, Marinho, bom dia a você, bom dia aos meus colegas da bancada e à nossa audiência aqui do Morning Show. E, mais uma vez, escancarado os perigos da internet, né, Marinho? A internet ela não é diferente de uma praça pública. Se você que é pai, mãe, se você não deixaria o seu filho sozinho numa praça pública, não deixe o seu filho sozinho na internet. A cada dia, a cada semana, infelizmente, notícias como essa repercutem de como as crianças, os adolescentes estão vulneráveis quando expostos a esses criminosos nas redes sociais que, em razão, às vezes, do anonimato, às vezes daquela sensação que a distância física dá, se sentem muito à vontade para praticar esses crimes tão terríveis que esse influenciador aí, para não chamar de outras coisas aqui, como você disse muito bem, Marinho, receba a pena mais dura que a lei possa proporcionar a ele diante de quão horrível esses crimes que ele teria praticado. Não tem regulação, regulamentação ou filtro que vai solucionar ou brecar essa situação toda, a internet virando esse parquinho de predadores em potencial, se não houver envolvimento familiar direto, detido, constante de pai e mãe, quem tem o prazer e o privilégio de ainda contar com pai e mãe presentes, né? Que cada vez mais tem essa calamidade social do Brasil, até isso está virando luxo. 10 horas e 10 minutos, de qualquer forma. Pois é, né, pessoal? Esse caso do youtuber Capitão Hunter vem intensificando ainda mais o alerta para a segurança das nossas crianças na internet, não poderia ser diferente. Mas para realmente falar com quem está na dianteira de tentar conter essa onda altamente preocupante na internet, proponho que a gente fale com a delegada responsável por esse caso, que é a doutora Maria Luísa Machado, delegada da Delegacia de Proteção à Criança do Rio de Janeiro, para saber todos os detalhes da investigação. Muito bom dia, doutora, obrigado pela presença. Ao que tudo indica, o acusado deve ficar em São Paulo, né, ou será transferido para o Rio de Janeiro. Qual é a expectativa nesse sentido? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Essa foi uma investigação realmente muito importante para a gente. Ontem, com o apoio da Polícia de São Paulo, a gente conseguiu realizar essa prisão na cidade de Santo André, e ele foi apresentado perante o 4º Distrito de Polícia, que é o de Santo André, aqui de São Paulo, e vai ficar à disposição do Sistema Prisional de São Paulo, não obstante o processo tramite na Justiça do Rio de Janeiro. A princípio foi oportunizado a ele prestar algum tipo de declaração que pudesse apresentar algum tipo de evidência nova ou alguma indicação de investigação nova perante o inquérito principal que tramita no Rio de Janeiro, mas ele optou por permanecer em silêncio. Então, a princípio, não haveria necessidade desse preso ser redirecionado ao Sistema Prisional do Rio de Janeiro, motivo pelo qual ele vai permanecer aqui em São Paulo. Importantíssimo a gente seguir aqui, até no momento de serviço de utilidade pública, delegada, para seguir conscientizando os pais que podem estar reféns de situações parecidas sem sequer saber que é o caso e tomar as medidas preventivas ainda enquanto há tempo. É importante isso, porque usando essas iscas de carisma, né, carta rara de Pokémon, vídeo fofo, promessa de ajudar em jogos na internet, vão se tornando, enfim, realmente esses predadores em potencial. Vou acionar aqui a nossa bancada que está ansiosa para entender mais detalhes, com o Mano Ferreira, com a próxima pergunta. Vamos lá. Bom dia, delegada. Muito obrigado pela entrevista. Eu queria seguir nessa linha que o André estava trazendo a respeito de como esse caso pode servir para ajudar a alertar pais e responsáveis para evitar outras situações como essa de exploração de menores. Porque a gente está falando de um influenciador que fazia conteúdo infantil. Então, a princípio, num primeiro olhar, um pai que olha que o filho está assistindo um conteúdo sobre Pokémon, a princípio vai ficar tranquilo, achando que está tudo bem. Então, eu queria que a senhora trouxesse o que mais
surpreendeu a senhora na apuração desse caso e qual a dica, qual a recomendação para que os pais observem na relação dos filhos com a internet? Olha, mano, né? Tá, estou te chamando de mano. Lá na nossa delegacia, que é a Delegacia de Criança e Adolescente Vítima do Rio de Janeiro, a gente tem um setor específico para crimes cibernéticos. Então, a gente já está acostumado a lidar com esse tipo de criminalidade, assim, das mais variadas formas, porque nesse caso, ele ocorreu dessa forma, né? Esse homem se travestia de uma pessoa com carisma, com potencial de auxiliar essas crianças. Durante a prisão, ele falou em diversos momentos: eu ajudo muita gente, eu não fiz nada de errado, eu ajudo muita gente. Então, assim, ele se travestia dessa pessoa, né? Utilizava essa máscara mesmo, para poder se aproximar dessas crianças e alcançar as suas vítimas, né? O seu real intuito naquela situação. No entanto, o mundo da internet, como vocês muito bem falaram, não causa um risco às crianças só por essa forma, né? A gente vê que as crianças e adolescentes se tornam vítimas pelas mais variadas formas de atuação. Então, dessa forma, esse homem se travestia dessa pessoa com carisma para conseguir alcançar o seu público. No entanto, a gente vê plataformas em que os próprios adolescentes acreditam que estão ali fazendo amigos. Na verdade, esses indivíduos, eles se utilizam dessas videochamadas que são feitas ou desse contato que é feito para, às vezes, solicitar uma foto íntima e depois passar a chantageá-las para que isso aconteça. A gente teve uma operação também lá no Rio de Janeiro que a gente conseguiu prender e apreender alguns adolescentes vinculados a um servidor no Discord em que isso acontecia, né? Um adolescente inicial aliciava meninas, conseguia fingir que era namorado delas, pegava fotos íntimas, depois chantageava para que elas enviassem outras fotos, fizessem outras atividades como automutilação em videochamadas, além da situação em que essas crianças e esses adolescentes, por meio desse mundo da internet, é o que eu até mencionei ontem. Nesse caso, a gente está lidando com uma vítima. No entanto, muitas vezes, nesse ambiente na internet, esses predadores, eles são tão maliciosos que eles conseguem tornar essas crianças próprios autores. Então, você coloca aquela criança num meio, ou aquele adolescente num meio em que ele passa a ele próprio instigar, a ele próprio motivar, porque ele sofreu isso e ele passa a agir dessa forma. Então, você cria um risco ainda maior dessa criança estar inserida nesse mundo e, eventualmente, ainda passar a ser um investigado, ainda passar a responder criminalmente por alguma conduta. Então, assim, eu lidando há um certo tempo com essa conduta, com esses crimes cibernéticos, né, especialmente envolvendo adolescentes, costumo dizer que meu sarrafo é muito baixo, assim. Eu acho que a atuação dos pais, ela tem que ser muito incisiva. Não tem isso de deixar o celular é do pai, a fiscalização tem que ser constante, limitação de horário. Sei que com adolescente é bem mais complicado, porque eles, né, têm uma comunicação complicada, mas assim, a atuação do pai de uma forma contundente, de uma forma incisiva, ela é imprescindível, não só para que essas crianças não se tornem vítimas, mas, como eu bem mencionei, com que elas deixem de se tornar autores e possam vir a ser apreendidas posteriormente. Então, a situação é de uma gravidade tamanha. O ambiente da internet, ele é ilimitado, você não tem o menor acesso ao que aquela criança pode estar acessando, né? São diversos mecanismos disso ser omitido a prima facie, né? O primeiro olhar do pai não conseguir olhar, né? Que muitas vezes a gente só consegue realmente olhar como extração de dados, mas a postura do pai, ela tem que ser muito incisiva e de muita cautela e muita proteção para proteger essa família inteira, né? Para proteger essa família inteira, porque um trauma causado a uma criança como vítima ou depois se tornando autor causa um transtorno familiar, assim, quase que incurável. Impossível discordar, né, delegada Maria Luísa Machado? A gente vai partir para última pergunta, pensando na parte mais técnica, formal, procedimental, olhando adiante e como esse Capitão Hunter pode ter um encontro dele devido com a justiça a partir de agora. Doutora Priscila Silveira, aqui com a última pergunta. Vamos lá.
Bom dia, doutora Maria Luísa, satisfação falar com a senhora. Como foi a primeira notícia, né, da conduta ali, que está sendo apurado estupro de vulneráveis, exploração de menores, mas como chegou até o conhecimento de Vossa Excelência a conduta ali do capitão Hunter e também o que se sabe até agora sobre um possível pacto de silêncio havido entre os adolescentes e as crianças, enfim, com esse, né, investigado, com esse preso? Perfeito, doutora, boa tarde. Bom dia, na verdade. Esse fato chegou à nossa delegacia por meio da mãe, né, dessa vítima, que teve ciência de que esses fatos estavam acontecendo. A princípio, essa mãe motivava essa relação entre eles, porque quando eles se encontraram, na verdade, essa relação entre eles dois já durava cerca de 2 anos, e nesse ano eles se encontraram pessoalmente no Rio de Janeiro, na oportunidade em que a mãe conheceu esse homem também. E ele se colocou numa postura de agenciar essa criança, essa adolescente, nessas plataformas digitais, impulsionando a carreira dela nas plataformas digitais, e a mãe viu com bons olhos, até o momento em que ela notou que a filha já estava falando desse homem com uma certa retração, e indagou e teve ciência de que isso estava acontecendo, essas videochamadas ocorriam, e levou esse fato à delegacia. Então, nós começamos a investigar, né, e chegamos a essa situação em que ele efetivamente mostrava as partes íntimas para ela e solicitava que ela enviasse de volta. E nesse contexto, é muito importante que a gente tenha ciência dessa relação de confiança que ele supostamente criou nela, porque a mãe dela conhecia ele, acreditava nele, ele dizia para ela que ela era a melhor amiga dele, que ele confiava muito nela, que ela não poderia falar isso para ninguém, porque senão acabaria com a vida dele, e ele gostava muito dela. Então, assim, o que a gente chama de pacto do silêncio, é a forma como os agressores se utilizam para que a vítima não conte, né? Muitas vezes ela ocorre mediante grave ameaça, né? Em casos de estupros dentro de casa, a gente sabe que fala, vou matar alguém e tal. Nesse caso, ele se utilizava dessa relação da confiança, de depositar nela essa suposta confiança, e ela, vendo ele nessa condição de ídolo, né, em tese não gostaria de desagradá-lo e gostaria de manter aquela amizade, jamais falaria aquilo para alguém. Então, ele se utilizava, de fato, dessa artimanha, dessa atração, para manter a vítima em silêncio e fizesse com que ela deixasse de falar para os seus familiares. Impossível discordar, né? Delegada Maria Luísa Machado, diretamente da Delegacia de Proteção à Criança do Rio de Janeiro. Fundamental ainda mais ver esse intercâmbio aí dos esforços que foram realizados com o pessoal em São Paulo, e o importante é que a gente assista cada vez menos cenas como essa repetindo, mas o recado foi reto, concreto, direto, inconfundível para todo pai e mãe que possa estar nos ouvindo, que todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. Isso aqui é a verdadeira porta aberta do quarto, está aqui. Isso aqui a gente precisa estar monitorando para saber quem é que de fato está entrando na vida dos nossos filhos e dos nossos netos, por que não? Obrigado, querida. Obrigado pela presença. Eu agradeço.